63 pessoas na sala. Ninguém ousava respirar. Marco Benedetti, braço direito da família Caruso há 25 anos. O homem que fazia juízes desaparecerem e transformava traidores em comida de peixe, acabara de derrubar uma garçonete no chão por um erro que ela não cometeu. Ela tinha 27 anos, era tímida, invisível, o tipo de mulher que pedia desculpas por existir. Sangue escorria de seu lábio. Seus óculos estavam quebrados no mármore. Todos esperavam que ela chorasse, que se ajoelhasse. Mas ela não chorou. Ela se levantou. Olhou diretamente nos olhos do homem mais perigoso da sala. Não Marco, mas Dominique Caruso, o chefe de 36 anos sentado imóvel como uma pedra. E ela falou, não em inglês, nem em italiano, em um dialeto siciliano tão antigo que havia morrido com as famílias nobres que foram massacradas 15 anos atrás. Toda a sala congelou. Dominique Caruso, o homem que nunca demonstrava surpresa, levantou-se de um salto, derrubando a cadeira. Vincent Caruso, o velho amanhecer, confinado a uma cadeira de rodas, com as mãos trêmulas devido ao Parkinson, levantou-se pela primeira vez em 2 anos porque reconheceu aquelas palavras. A língua de uma linhagem que pensavam ter enterrado completamente, a linhagem castelano. E naquele momento, os 2 homens mais poderosos de Nova York perceberam algo que transformou seu sangue em gelo. Essa garçonete não estava ali por acaso. Ela era um fantasma. A princesa perdida de um império reduzido a cinzas. E fantasmas não voltam para perdoar. O silêncio durou exatamente 2 segundos. Depois veio o caos. 3 guarda-costas sacaram suas armas simultaneamente. O clique das travas sendo liberadas ecoou pela sala paralisada como unhas mortais. 6 canos de armas apontados para uma mulher. Ela é uma castelano. A voz de Marco cortou o ar como um chicote. Seu rosto estava roxo de raiva. Ou seria medo? Matem-na. Matem-na agora. Helena não se moveu. Ela ficou ali, com sangue ainda escorrendo do lábio cortado, cercada por poder de fogo suficiente para despedaçá-la 10 vezes. Seu cabelo castanho se soltou do coque apertado, caindo ao redor do rosto como um véu escuro. Mas ela não tremeu. Ela não implorou. Ela apenas esperou. Ninguém se mexe. A voz de Dominic cortou o caos como uma lâmina cortando seda. Baixa, controlada, absolutamente letal. Os guarda-costas congelaram no meio da respiração. Até a boca de Marco se fechou. Quando Dominique Caruso falava, os homens ouviam ou paravam de respirar para sempre. Ele deu um passo à frente, seus sapatos Oxford polidos fazendo barulho no chão de mármore. Cada passo deliberado, cada passo medido. A multidão se abriu diante dele como água diante de um tubarão. Ele parou a 1 metro de Helena. De perto, ela podia ver a tempestade em seus olhos cinzentos, a violência mal contida, as perguntas queimando por trás daquela máscara de gelo. Ele estudou o rosto dela da mesma forma que um colecionador estuda uma pintura, procurando autenticidade, falsificação, verdade. Quem é você? Sua voz era pouco mais que um sussurro. Helena encontrou seu olhar sem vacilar. Você já sabe. Impossível. A voz trêmula de Vincent veio de trás. O velho Down havia desabado de volta em sua cadeira de rodas. Suas mãos, devastadas pelo Parkinson, agarravam os braços da cadeira como garras. Nós matamos todos eles, cada um deles. Eu me certifiquei disso. Helena virou lentamente a cabeça em direção ao velho. O homem que ela culpava há 15 anos. O homem que ela sonhava em matar de 1000 maneiras diferentes. Você deixou passar 4 palavras ditas sem raiva, sem ódio. Apenas um fato frio e simples. O peso dessas palavras pressionou a sala como uma força física. Dominic levantou a mão. Um gesto, armas abaixadas. Dom Marco começou. Eu disse, armas abaixadas. Dominic não levantou a voz. Ele não precisava. Todos para fora. Esvaziem o andar agora. Os guarda-costas guardaram suas armas. Os convidados restantes correram para as saídas como ratos fugindo de um navio que está afundando. Em 60 segundos, o mezanino VIP estava vazio. Apenas 4 pessoas permaneceram. Dominic, Vincent, Marco e o fantasma que eles pensavam ter enterrado. Dominic puxou uma cadeira e gesticulou para ela. Sente-se, precisamos conversar. Helena não se sentou. Vou ficar de pé. Um lampejo de algo cruzou o rosto de Dominic. Respeito? Irritação? Ambos? Tudo bem, então vamos começar com como uma mulher morta acabou servindo água no meu restaurante. Mas para entender como um fantasma acabou na sala mais perigosa de Nova York, precisamos voltar no tempo. 6 horas antes, às 4h30 da manhã, os olhos de Helena se abriram na escuridão. O pesadelo se agarrou a ela como um pano molhado, o cheiro de fumaça,
os gritos que não paravam. O rosto de sua mãe iluminado pelas chamas, a boca se movendo em palavras que Helena nunca conseguia ouvir direito. Ela ficou imóvel no colchão fino, olhando para o teto manchado de água, esperando que seu coração parasse de bater forte. O mesmo pesadelo. Todas as noites, durante 15 anos, ela se sentava lentamente, seus pés descalços tocando o chão de concreto frio. O apartamento era pouco maior do que uma cela de prisão, talvez 200 metros quadrados de paredes em ruínas e sonhos desfeitos. Sem janelas, apenas uma única lâmpada pendurada em um fio, lançando uma luz amarelada e doentia sobre o espaço apertado. Uma barata correu pela parede perto da pia. Helena não se assustou. Ela havia parado de se assustar com baratas há anos. Elas eram o menor dos seus problemas. Ela se levantou e caminhou até a pequena cozinha, que tinha apenas um fogão elétrico, uma mini geladeira que zumbia muito alto e uma prateleira com 3 pacotes de macarrão instantâneo. O jantar para os próximos 3 dias. Ela pegou um pacote e comeu o macarrão seco, frio, sem água ou tempero. Cozinhar desperdiçaria eletricidade. Eletricidade custa dinheiro, dinheiro que ela não tinha. Seu salário da Bicima havia chegado ontem, 84.753 dólares americanos após os impostos. Ela já havia transferido 600 dólares americanos para o fundo médico de Maria. Sua melhor amiga, sua única amiga, estava lutando contra um câncer de mama em estágio 2, sem seguro. Os tratamentos eram caros. O hospital não se importava com amizade ou promessas. Isso deixava a Helena com 24.753 dólares americanos para aluguel, comida e sobrevivência. Só o aluguel era 400 dólares. Ela mastigou outro macarrão seco. Tinha gosto de papelão, em desespero. Depois de comer, ela caminhou até o espelho rachado, pendurado torto na parede. O reflexo que a encarava era de uma estranha. Bochechas encovadas, olheiras sob olhos castanhos que tinham visto demais, muito jovens. Lábios pressionados em uma linha fina que havia esquecido como sorrir. Seu olhar caiu sobre o braço esquerdo. A cicatriz, que ia do cotovelo ao pulso, uma linha branca irregular contra a pele morena. Uma lembrança da noite em que seu mundo pegou fogo. Ela tinha 12 anos e rastejou por vidros quebrados para escapar da adega, enquanto sua família morria acima dela. Helena tocou a cicatriz com a ponta dos dedos. Um ritual, um lembrete. Você sobreviveu. Continue sobrevivendo. Ela começou sua transformação. Primeiro, o cabelo. Ela juntou seus cachos castanhos escuros, grossos e ondulados. O tipo de cabelo que sua mãe costumava escovar todas as noites e torceu em um coque severo, tão apertado que puxava seu couro cabeludo. Sem fios soltos, nada memorável. Depois, os óculos, armação preta grossa, lentes sem grau, uma barreira entre seus olhos verdes distintos e o mundo. Por fim, as roupas, calças pretas largas, uma blusa branca sem forma, 2 tamanhos maior, um uniforme feito para fazê-la desaparecer. Antes de calçar os sapatos, ela enfiou a mão debaixo do colchão e tirou uma pequena faca afiada o suficiente para cortar ossos. Ela a enfiou em um bolso escondido que havia costurado dentro do sapato direito. Há 15 anos ela carregava essa faca. 15 anos. Ela nunca precisou dela. Mas em seu mundo, o momento em que você parava de se preparar para o perigo era o momento em que o perigo te encontrava. Helena deu uma última olhada no espelho. A mulher que a encarava não era ninguém. Ninguém. Um fantasma em carne emprestada. 15 anos sendo ninguém. Apenas sobreviva mais um dia, Helena. Mais um dia. Ela pegou sua bolsa e apagou a luz e saiu para o corredor que cheirava a mofo e comida de outras pessoas. As ruas de Nova York a engoliram. Milhares de pessoas passando apressadas, ternos e pastas, e cafés caros e vidas que importavam. E uma mulher na multidão que havia aprendido a arte da invisibilidade, Helena Castellano movia-se pela cidade como fumaça, invisível, despercebida, uma sombra entre sombras, exatamente como ela precisava ser. O nome significava a mais bela em italiano, e o restaurante fazia jus a cada sílaba. Helena entrou pela porta de serviço às 6h15 da manhã, saindo da realidade cinzenta das ruas de Nova York para um mundo que pertencia às capas de revistas. Lustres de cristal pendiam dos tetos abobadados como cachoeiras congeladas. Mesas de mogno brilhavam sob uma luz dourada suave. O ar cheirava a trufas brancas, parmesão envelhecido e dinheiro. Tanto dinheiro que tinha seu próprio aroma. Era aqui que senadores pediam suas amantes em casamento. Onde acordos de bilhões de dólares eram assinados com garrafas de vinho de mais de 500 dólares.
onde a elite de Manhattan vinha para ver e ser vista, e Helena estava ali para servir água. A ironia não lhe escapou. Ela atravessou a cozinha reluzente, passando por cozinheiros que já cortavam legumes e chefes que gritavam ordens. O turno da manhã estava em pleno andamento, um caos organizado que, de alguma forma, produzia obras-primas culinárias que valiam mais do que o seu aluguel mensal. Helena. Uma voz calorosa cortou o barulho. Maria Santos estava ao lado dos armários dos funcionários, seu rosto redondo franzido em uma expressão preocupada. 24 anos. Dominicana, com cabelos cacheados que ela nunca conseguia domar e um coração grande demais para esta cidade. Ela era a única pessoa no Bicima que se preocupava em aprender o nome de Helena. A única pessoa em qualquer lugar que se preocupava. Meu Deus, você parece morta. Maria agarrou os ombros de Helena, estudando seu rosto. Você comeu alguma coisa hoje? E não minta para mim. Estou bem. Isso não é resposta. É a única que tenho. Maria abriu a boca para discutir, mas o estalo seco das mãos silenciou toda a cozinha. Howard Finch estava parado na porta. O gerente de piso era um homem alto e magro na casa dos 50 anos, com entradas no cabelo e a expressão permanente de alguém que havia engolido algo azedo. Seus olhos percorreram a equipe reunida como um diretor de prisão contando os detentos. Todos para a sala dos funcionários agora. O tom não deixava margem para perguntas. 32 funcionários se amontoaram na pequena sala dos funcionários, ombro a ombro, mal conseguindo respirar. Howard ficou na frente, segurando uma prancheta como um escudo. Hoje à noite, ele começou, com a voz tensa. Temos uma reserva especial. Todo o mezanino VIP privado, sem exceções. Ele fez uma pausa, engoliu em seco. A família Caruso, sussurros se espalharam pela sala. Helena sentiu Maria enrijecer ao seu lado. Não preciso dizer o que isso significa, continuou Howard. Nenhum contato visual com os convidados. Não falem a menos que sejam diretamente abordados. Não cometam erros. Se derramarem algo, deixarem cair algo, ou até mesmo respirarem muito alto, estão acabados. Não apenas aqui, em todos os lugares. Estou sendo claro? Acenos. Silêncio. Helena. Os olhos de Howard a encontraram. Você está encarregada da água. Água com gás. Gelo. Nada mais. Entendido? Helena acenou com a cabeça, sua garganta subitamente seca. Howard olhou para sua prancheta. A reserva está em nome de Don Vincent Caruso e seu filho, Dominic Caruso. Eles chegam às 8. Caruso! O nome atingiu Helena como uma bala no peito. A bandeja escorregou de seus dedos. Ela bateu no chão. O som foi incrivelmente alto na sala silenciosa. Todos olharam. Helena não conseguia respirar, não conseguia pensar. A sala girava, inclinava-se, desmoronava ao seu redor. Caruso, o nome que ela sussurrava em seus pesadelos há 15 anos, o nome escrito com o sangue de sua família. As memórias vieram como um tsunami, imparáveis, avassaladoras, afogando tudo em seu caminho. Helena mal conseguiu chegar ao banheiro dos funcionários antes que suas pernas cedessem. Ela trancou a porta atrás de si e desabou contra a parede fria de azulejos, deslizando até bater no chão. Caruso, o nome que destrancou uma porta que ela passou 15 anos tentando fechar. 15 anos antes, na propriedade Castellano, na Sicília, no dia do casamento de seu irmão Marco, Helena tinha 12 anos, vestia um vestido branco com fitas rosa e dançava descalça no terraço enquanto os adultos riam e bebiam vinho. O ar cheirava a flores de laranjeira e jasmim. Fios de luzes pendiam entre os limoeiros como estrelas capturadas. Sua mãe, a bela Isabela, com seus olhos verdes e mãos gentis, beijou sua testa e sussurrou: "Vá para a cama logo, minha pequena sombra. Amanhã teremos bolo no café da manhã." Helena nunca comeu aquele bolo. O primeiro tiro foi disparado à meia-noite. Então começaram os gritos. Helena se lembrava de correr, sem saber para onde, apenas correndo até que mãos fortes a agarraram. Seu pai, Dom Antônio Castellano. Sua camisa branca já estava manchada de vermelho. "A adega", ele sussurrou, empurrando-a em direção à porta escondida. "Esconda-se. Não saia. Não importa o que você ouvir. Prometa-me, papai. Prometa-me." Ela prometeu. A adega era fria e escura. Ela se pressionou contra a parede de pedra, mal respirando, ouvindo o mundo acima dela morrer. Tiros, vidros quebrando, sua mãe gritando um som que assombraria os pesadelos de Helena para sempre. Então, silêncio. Pior do que os gritos, ela encontrou uma fresta entre as tábuas do piso de madeira. Ela olhou para cima e viu tudo. Sua mãe sendo arrastada pelos cabelos pelo piso de mármore, deixando um rastro vermelho,
Seu pai de joelhos, uma arma pressionada contra sua têmpora e uma voz calma, fria, profissional, dizendo: encontre a menina, não deixe testemunhas. Ela cobriu a boca com as duas mãos e não respirou até o amanhecer. Presente. Helena olhou para seu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que olhava de volta estava pálida, tremendo, com os olhos arregalados de um terror que nunca realmente desaparecera. Ela agarrou a pia até seus nós dos dedos ficarem brancos. Eles não sabem quem você é. Ela sussurrou como uma oração. Você é apenas uma garçonete. Você não é ninguém. Você não é ninguém. A cicatriz em seu braço latejava. Uma dor fantasma. Uma lembrança permanente. Eles mataram sua família. Eles queimaram seu mundo. E agora eles estão aqui. Ela jogou água fria no rosto. 1, 2, 3 vezes. Você pode fugir. Sair pela porta dos fundos. Desaparecer. Você já fez isso antes. Mas ela não se moveu porque fugir significava ser um fantasma para sempre. E ela estava tão cansada de estar morta. Uma batida na porta a fez pular. Helena. A voz de Maria estava preocupada. Eles estão aqui. Howard está procurando por você. Helena olhou para seu reflexo uma última vez. A garota lá apavorada tinha desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher com gelo nas veias e fogo enterrado no fundo do peito. Ela respirou fundo, abriu a porta e caminhou em direção aos seus fantasmas. 19h55. Os SUVs pretos chegaram como um cortejo fúnebre. 3 veículos, vidros escuros, aros cromados que refletiam as luzes da rua como espelhos. Eles pararam na entrada do Belisma em formação perfeita, os motores ronronando com uma ameaça silenciosa. Helena ficou com os outros garçons perto da entrada, encostada na parede, segurando o jarro de água com tanta força que seus dedos doíam. As primeiras portas se abriram. Guarda-costas surgiram como sombras ganhando forma. 6 deles, todos vestindo ternos pretos idênticos, cortados para esconder as armas por baixo. Os fones de ouvido enrolavam-se em seus colarinhos como serpentes. Seus olhos varriam a sala com a fria eficiência de homens que já haviam matado antes e matariam novamente sem hesitar. Eles se espalharam, protegeram o perímetro, verificaram as linhas de visão. Então veio Marco Benedetti. O sangue de Helena gelou. Ele tinha 45 anos, talvez mais, com um rosto que parecia ter sido esculpido em granito por um escultor furioso. Cabelos prateados penteados para trás, olhos mortos profundamente encovados. Ele se movia com a precisão controlada de um cirurgião, o que era apropriado, já que era exatamente assim que o chamavam, o cirurgião. Não porque ele curava pessoas, mas porque sabia exatamente onde cortar para que a dor durasse mais tempo. Helena tinha ouvido histórias. Todos tinham ouvido histórias. Marco Benedetti era o homem que a família Caruso chamava quando precisava fazer problemas desaparecerem. Juízes, testemunhas, famílias inteiras. Ele era o arquiteto dos pesadelos, e ele acabara de entrar em seu restaurante. Atrás de Marco vinha uma cadeira de rodas empurrada por um jovem atendente em um uniforme branco impecável, Vincent Caruso, o Down. Ele tinha 68 anos, mas parecia mais velho. O Parkinson havia devastado seu corpo, deixando suas mãos tremendo constantemente. Seu corpo outrora poderoso estava encolhido e frágil, mas seus olhos, aqueles olhos escuros e profundos, continuavam afiados como lâminas de obsidiana. Este era o homem que governou o submundo da costa leste por 4 décadas. O homem cujo nome era sussurrado com medo de Boston a Miami. O homem que Helena culpava pelo assassinato de sua família todos os dias durante 15 anos. Ele parecia menor do que ela imaginava, mas não menos assustador. E então Dominic Caruso saiu do último SUV e o próprio ar na sala pareceu mudar. Uno como a 88 metros, ombros largos o suficiente para bloquear a luz. Ele se movia como um predador. Uma pantera negra em um terno Tom Ford, todo músculos e violência mal contida. Seu terno de 3 peças era preto como a meia-noite. A gola estava aberta o suficiente para revelar uma cicatriz tênue que ia do pescoço até abaixo, desaparecendo sob o tecido. Seu cabelo era escuro como carvão, penteado para trás com toques de prata nas têmporas, o que só o fazia parecer mais perigoso. Mas foram seus olhos que pararam o coração de Helena. Cinza, da cor das nuvens de tempestade antes dos raios, frios, vazios, os olhos de um homem que tinha visto muita morte para sentir qualquer coisa. Ele não olhou para os funcionários alinhados contra a parede. Não reconheceu Howard, que se curvava tão profundamente que sua coluna poderia quebrar. Ele simplesmente examinou a sala. Saídas, janelas, ameaças em potencial, um predador avaliando seu território. Don Vincent,
Sr. Dominic. A voz de Howard tremia com reverência desesperada. É a maior honra do nosso estabelecimento recebê-lo à nossa mesa. Uma palavra. Foi tudo o que Dominic disse. Sua voz era grave, baixa, o tipo de voz baixa que fazia as pessoas se inclinarem para ouvir, porque perder uma única sílaba poderia custar-lhes tudo. Howard quase tropeçou, conduzindo-os em direção ao mezanino VIP. A procissão avançou. Helena se pressionou com mais força contra a parede, tentando se tornar parte do papel de parede, tentando desaparecer, tentando se lembrar de como respirar. Os guarda-costas passaram. Marco passou. A cadeira de rodas de Vincent passou. E então Dominic, ele estava a 1 metro de distância quando parou. O coração de Helena parou. Ele virou a cabeça. Lentamente, aqueles olhos cinza tempestade percorreram o rosto dela. 1 segundo, 2 segundos. Algo brilhou em seu olhar. Reconhecimento? Suspeita? Ela não sabia dizer. Então ele desviou o olhar e continuou andando. Helena não respirou novamente até que ele desaparecesse escada acima. Helena seguiu a procissão pela escadaria curva de mármore até o mezanino VIP. Ela manteve distância, a 3 metros atrás do último guarda-costas, com a cabeça baixa e os ombros curvados. O jarro de água de cristal estava apertado contra o peito dela como um escudo. Não olhe, não olhe, não olhe. Mas seus olhos atraíram. Eles continuavam se voltando para Dominic Caruso. A maneira como ele se movia, a postura de seus ombros, o ângulo acentuado de seu queixo quando se virou para falar com Marco. Algo nele a incomodava. Algo além do nome, além do ódio, algo familiar. E então ela percebeu. O funeral. 3 semanas após o massacre. Uma manhã cinzenta na Sicília. Chuva caindo como lágrimas do céu. 6 caixões, todos vazios. Não havia corpos para enterrar. O fogo havia consumido tudo. Helena estava ao lado de uma tia distante, vestida de preto, sem sentir nada. A dor já a havia esvaziado. Ela era apenas uma casca, um fantasma participando do memorial de sua própria família. Ela ergueu os olhos das sepulturas e o viu. Um jovem, 21, talvez 22 anos, parado perto do portão oeste do cemitério, separado dos enlutados. Ele vestia um casaco escuro. Seu rosto era duro, indecifrável. Ele não pertencia àquele lugar. Não era da família, não era amigo. Não era um dos centenas que vieram prestar homenagem ao Império Castelano em ruínas. Ele estava observando. Helena, de 12 anos, ficou olhando para ele através do mar de guarda-chuvas pretos. Seus olhos se encontraram por um instante. Então ele se virou e foi embora. Ela nunca esqueceu aquele rosto. Agora, aquele rosto estava 15 anos mais velho, mais duro, mais frio, esculpido pelo tempo e pela violência em algo mais afiado. Mas era o mesmo rosto. Ele estava lá no funeral da minha família. As mãos de Helena tremiam ao segurar a foto. Porque ele estava se certificando de que estávamos realmente mortos, contando os caixões, confirmando a vitória de sua família. O cortejo chegou ao nível VIP. Os guarda-costas assumiram suas posições. Vincent foi levado até a cabeceira da longa mesa. Marco ficou atrás dele como uma sombra e Dominic se virou. Seus olhos cinzentos varreram o mezanino, as saídas, as janelas, os funcionários. Então eles pousaram em Helena. Ela deveria ter desviado o olhar. Deveria ter olhado para o chão como uma boa garçonete invisível. Mas ela não fez isso. Ela olhou de volta. 1 segundo. 2 segundos. O ar entre eles crepitava com algo elétrico. Algo perigoso. Dominic franziu a testa. Um movimento quase imperceptível. Seus olhos se estreitaram, examinando o rosto dela como se tentasse resolver um quebra-cabeça com peças faltando. Ele também sente. Ele sabe que algo está errado. Helena forçou o olhar para baixo. Suas mãos tremiam. A água balançava nas laterais da jarra. Quando ela olhou para cima novamente, Dominic havia se virado. Ele estava falando com Marco. Seu rosto não revelava nada, mas Helena sabia. Ele a tinha visto. Realmente a viu. E em algum lugar nas profundezas de sua memória, um fantasma se agitava. O jantar começou pontualmente às 20h30. Prato após prato saía da cozinha como obras de arte comestíveis. Risoto de trufas brilhando com parmesão ralado. Carne wagyu tão macia que derretia na língua. Vinho mais velho do que a própria Helena, servido em taças de cristal que custavam mais do que seu aluguel. Helena movia-se pelo mezanino VIP como um fantasma. Servir água, limpar pratos, encher taças, desaparecer. Ela havia aperfeiçoado essa dança ao longo de 3 anos no Bicima. A arte de estar presente, mas invisível. Útil, mas esquecível. Hoje à noite, porém, seus ouvidos estavam bem abertos. Caruso falava em italiano, rápido, baixo. Achando que a equipe não entendia, eles se enganaram.
Os colombianos querem uma resposta até meia-noite. Marco se inclinou para a frente, sua voz um sibilo agudo. 50 milhões, Dom. A família precisa desse dinheiro. Só os projetos de construção em Jersey, eu disse. Não. A voz de Dominic cortou as palavras de Marco como uma lâmina. Isso é negócio, Marco insistiu. Sentimentos pessoais não têm lugar aqui. Eles traficam crianças. Marco, a mesa ficou em silêncio. Dominic pousou o seu copo de vinho com precisão deliberada. O seu maxilar estava tenso. Os seus olhos cinzentos tinham se tornado de aço. Não me importa se eles oferecem 500 milhões. Não fazemos negócios com pessoas que vendem crianças. Fim da discussão. A mão de Helena congelou a meio do movimento de servir. Vincent levantou a sua mão trêmula do apoio de braço da sua cadeira de rodas. O menino está certo. Sua voz estava fraca, mas seu tom carregava o peso de décadas. Algum dinheiro é sujo demais, mesmo para nós. O rosto de Marco se contorceu. Um lampejo de raiva rapidamente enterrado sob uma máscara de obediência. Como quiser. Mas Helena viu. O ressentimento queimando naqueles olhos mortos, o ódio mal disfarçado. Ela mal percebeu que sua própria mão tremia até que a água espirrou sobre a borda da jarra. Um chefe da máfia recusando 50 milhões de dólares americanos por causa de crianças. Ela passou 15 anos imaginando os Caruzos como monstros, demônios sem rosto que destruíram sua família sem consciência ou remorso. Mas monstros não têm limites morais. Monstros não dizem não. Seu coração parou. Garçonete. Dominic estava olhando diretamente para ela. Aqueles olhos cinza tempestade a prenderam no lugar como uma borboleta em uma placa. Venha cá. Suas pernas se moveram sozinhas. 3 passos à frente, ela parou ao lado da cadeira dele, o jarro de água tremendo em suas mãos. Dominic estudou seu rosto. De perto, ela podia ver os reflexos prateados em seus olhos, as linhas tênues ao redor de sua boca, a exaustão escondida sob a máscara. Sua mão está tremendo. Não era uma pergunta. Helena se forçou a respirar. Peço desculpas, senhor. Você tem medo de mim? A pergunta pairou no ar, perigosa, carregada. Ela deveria ter dito que sim. Deveria ter se intimidado, pedido desculpas e desempenhado o papel da garçonete apavorada. Em vez disso, algo imprudente escapou. Eu deveria ter? Silêncio. Marco enrijeceu. As sobrancelhas de Vincent se ergueram e Dominic, por uma fração de segundo, sorriu. Não era um sorriso caloroso, nem gentil, mas algo real, algo humano. Resposta inteligente. Ele acenou com a mão. Despedida. Helena recuou para o seu canto, com o pulso batendo forte nos ouvidos. Ela não olhou para ele novamente durante o resto do jantar, mas sentiu o olhar dele seguindo-a pela sala, acompanhando seus movimentos, avaliando-a. O predador havia notado o rato e não estava desviando o olhar. 21h30. O jantar estava chegando ao fim. A sobremesa havia sido servida, um delicado tiramisu que os convidados mal tocaram. O café fumegava em xícaras de porcelana. A tensão que havia permeado a refeição finalmente começava a diminuir. Helena se permitiu respirar. Quase acabou. Só mais alguns minutos. O baro. A voz de Howard sussurrou em seu ouvido. Ele colocou uma garrafa em suas mãos. Uma 1985 Vintage, valendo mais do que ela ganhava em um ano. Dom Vincent pediu especificamente: sirva com cuidado. Se você derramar uma única gota, eu acabo com você. Helena assentiu. Pegou a garrafa. Caminhou em direção à mesa. Ela não viu a mão de Marco se mover sob a toalha de mesa. Ela não viu ele sinalizar para o guarda-costas que estava perto da coluna. Ela só sentiu o pé. Ele surgiu do nada, um sapato preto polido prendendo seu tornozelo no meio do passo. Helena caiu para a frente, agitando os braços, com a garrafa escorregando de seus dedos. O tempo desacelerou. O barro voou pelo ar e espirrou diretamente no peito de Vincent Caruso. O vinho tinto se espalhou pela camisa branca do velho Down como uma ferida aberta. O líquido encharcou o tecido, pingando em seu colo e manchando a cadeira de rodas. A sala ficou em silêncio total. Howard soltou um som estrangulado, algo entre um suspiro e um estertor de morte. Vincent olhou para sua camisa arruinada. Em seguida, olhou para Helena, que havia caído de joelhos no chão de mármore. Marco se levantou instantaneamente. Sua empregada desastrada. A mão trêmula de Vincent se ergueu. Sua voz estava fraca, mas autoritária. Olhe para mim, garota. Helena ergueu a cabeça. Seus óculos estavam tortos. Seu cabelo estava solto do coque, mas ela encontrou o olhar da velha Dawn sem vacilar. Vincent olhou para ela. Algo mudou em seu rosto. A raiva desapareceu, substituída por outra coisa. Algo que parecia quase choque. Aqueles olhos, ele sussurrou, verdes como azeitonas sicilianas. Eu já vi aqueles olhos antes.
Marco não esperou. Ele atravessou a distância em 2 passadas e deu um tapa na cara de Helena. O golpe foi cruel, profissional, o tipo de tapa feito para humilhar tanto quanto machucar. A cabeça de Helena se virou para o lado. Seus óculos voaram, deslizando pelo mármore. Ela caiu de costas, estrelas explodindo atrás de seus olhos. Sangue encheu sua boca. Cobre quente familiar em seus joelhos. Marco ficou em pé sobre ela, sua sombra bloqueando a luz. Peça desculpas agora. Helena estava deitada no chão frio. 63 pessoas a encaravam. Garçons, guarda-costas, a família criminosa mais poderosa de Nova York. Todos esperando que ela se quebrasse, chorasse, implorasse, se humilhasse como a ninguém que acreditavam que ela fosse. O sangue puxava sua língua. E no silêncio, ela ouviu a voz de seu pai. Você é uma castelano, minha pequena sombra. Nós não nos ajoelhamos. Nós não imploramos. Nós não quebramos. Mesmo quando o mundo inteiro está contra nós, nós nos levantamos. Helena abriu os olhos. Ela colocou as palmas das mãos no mármore e se levantou lentamente, deliberadamente, com sangue escorrendo do lábio cortado, cabelos despenteados ao redor do rosto, olhos brilhando com 15 anos de fogo enterrado. Ela não olhou para Marco. Ela olhou além dele, diretamente nos olhos cinza tempestade de Dominic Caruso. E ela falou não em inglês, nem em italiano, mas no antigo dialeto siciliano de seus ancestrais, palavras que não eram faladas no submundo há meio século. Iuscuroisa. A sombra nunca se ajoelha, mas sempre se levanta. A sala ficou gelada. O mezanino VIP esvaziou em 60 segundos. Os guarda-costas acompanharam os convidados escada abaixo. Os garçons desapareceram na cozinha. Howard foi carregado por 2 chefes depois de desmaiar contra o carrinho de sobremesas. Agora, apenas 4 pessoas permaneciam na sala de jantar privada. Dominic Caruso, Vincent Caruso, Marco Benedetti e o fantasma. As portas se fecharam com um clique. 2 guardas armados assumiram posições do lado de fora, perto o suficiente para responder, mas longe o suficiente para não ouvir. O silêncio era sufocante. Helena estava no centro da sala, com sangue ainda secando no queixo, cabelos despenteados e olhos ardendo com um fogo que queimava há 15 anos. Dominic circulou-a lentamente, como uma pantera perseguindo uma presa ferida. As mãos cruzadas atrás das costas, seus olhos cinzentos nunca deixaram o rosto dela. A linhagem castelano morreu há 15 anos. Sua voz era baixa. Mediu cada membro, cada ramo, cada primo, tio e parente distante. Eu mesmo estava no funeral. Helena não se abalou. Eu sei. Dominic parou no meio do caminho. Eu te vi lá, Helena continuou. Você tinha 21 anos, estava sozinho perto do portão oeste. Você usava um casaco preto. Não levava guarda-chuva, apesar de estar chovendo. Algo passou pelo rosto de Dominic. Surpresa. Uni, você se lembra disso? Lembro-me de tudo sobre o dia em que enterrei caixões vazios. Sua voz falhou na última palavra. Apenas um pouco, o suficiente para revelar o oceano de tristeza sob o gelo. Vincent inclinou-se para a frente em sua cadeira de rodas, suas mãos trêmulas segurando os braços da cadeira. Como? A voz da velha Dawn estava rouca, desesperada. Como você sobreviveu? Disseram-nos que não havia sobreviventes. Os relatórios diziam que os relatórios estavam errados. Helena virou-se para encará-lo. O homem que ela odiou durante metade da sua vida. O monstro dos seus pesadelos. Ele parecia tão pequeno agora, tão frágil. Eu me escondi na adega, disse ela. Atrás dos barris velhos havia uma fenda no assoalho. Eu observei tudo através dessa fenda. Sua voz permaneceu firme, sem emoção, como se ela estivesse recitando uma lista de compras em vez da pior noite de sua existência. Eu vi minha mãe sendo arrastada pelo chão pelos cabelos. Eu a ouvi gritar por misericórdia. Eu vi meu pai ser baleado na cabeça enquanto estava de joelhos. Eu ouvi seu último suspiro sair de seus pulmões. O rosto de Vincent ficou pálido como cinza. Passei 15 anos acreditando que você ordenou isso. Helena se aproximou da cadeira de rodas. 15 anos odiando seu nome. Sonhando com este momento, planejando como eu iria ver você morrer. Eu não fiz isso. A voz de Vincent se quebrou. Lágrimas brotaram de seus olhos grandes. Juro pela sepultura da minha esposa. Juro pela vida do meu filho. Eu ordenei uma negociação, uma fusão pacífica. Antônio era meu amigo. Crescemos juntos em Palermo. Eu nunca... Oh, por favor. O riso frio de Marco cortou a sala. Você está acreditando em um fantasma. Ele abriu as mãos. Incredulidade escorria de cada palavra. Ela pode estar mentindo. Ela pode ser uma assassina enviada por nossos inimigos. Um rosto bonito com uma história inventada para... Cale a boca, Marco.
A voz de Dominic era gelada. A boca de Marco se fechou. Dominic voltou-se para Helena. Seus olhos vasculharam o rosto dela, procurando por engano, por fraqueza, por qualquer rachadura em sua armadura. Se você quisesse nos matar, disse ele lentamente, não teria se revelado. Você trabalha aqui há 3 anos. Teve 1000 oportunidades. Você poderia ter envenenado o vinho, colocado algo na nossa comida, uma faca no escuro. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse ver o brilho prateado em suas íris. Mas você não fez isso. Por quê? Helena sustentou o olhar dele. Porque eu queria a verdade primeiro. Dominic a estudou por um longo momento. Então ele assentiu, inteligente. Ele se virou, caminhando em direção à janela. O horizonte de Manhattan brilhava além do vidro. 1 milhão de luzes, 1 milhão de segredos. Então, a questão é, ele se virou, seu olhar percorrendo a sala. Se meu pai não ordenou o massacre, quem foi? O silêncio se prolongou? Helena percebeu primeiro. O lampejo de medo nos olhos de Marco. Dominic também percebeu. E lentamente e inevitavelmente, todos os olhos na sala se voltaram para o cirurgião. Marco Benedetti sentiu todos os olhos na sala se voltarem para ele. Por um momento, apenas um batimento cardíaco. Algo passou por seu rosto de granito. Medo, cálculo, a luta desesperada de um animal encurralado. Então ele sorriu. Era um sorriso diferente daquele que ele exibia em público. Não o servo obediente, não o conciliar leal. Esse sorriso era frio, genuíno. O sorriso de um homem que usava uma máscara há 25 anos e finalmente tinha permissão para removê-la. Bem, ele ajeitou as mangas. Casual, quase divertido. 25 anos. Servi esta família por 25 anos. Limpei suas bagunças. Enterrei seus segredos. Construí seu império tijolo por tijolo. Ele riu com um som vazio, sem alegria. E foi preciso uma garota morta andando para você enxergar a verdade. O rosto de Vincent se contorceu. O velho parecia ter envelhecido mais uma década em segundos. Marco, sua voz era quase um sussurro. O que você fez? O que você era fraco demais para fazer, velho? Marco começou a andar devagar, deliberadamente, como um professor dando uma palestra. Os Castellanos estavam ficando poderosos demais. Antônio havia se expandido para o transporte marítimo, para a política. Mais 5 anos e ele teria igualado o Império Caruso, dólar por dólar, arma por arma. Ele parou, virou-se para Vincent. Sua negociação os teria tornado iguais, parceiros. Você teria compartilhado o poder, compartilhado o território, compartilhado tudo o que seu pai e seu avô construíram. Eu não podia permitir isso. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Não, então mudei as ordens. As palavras atingiram como balas. Sua mensagem dizia, negocie. A minha dizia, elimine. Suas instruções prometiam paz. As minhas prometiam guerra. O sorriso de Marco se ampliou. Foi fácil, na verdade. Alguns documentos falsificados, alguns subornos bem colocados. Os soldados seguiram as ordens. Eles não sabiam que as ordens eram minhas, não suas. A mente de Helena girou. Ela viu tudo. A noite do massacre, os homens de preto invadindo as portas, o massacre sistemático, os gritos de sua mãe, tudo orquestrado pelo homem que estava diante dela. Não Vincent Caruso, Marco Benedetti, o cirurgião. Você matou minha família. A voz de Helena tremia, não de medo, mas de raiva. Raiva pura, branca e ofuscante. Você assassinou todos que eu amava. Por poder. Marco se virou para ela. Seus olhos mortos não expressavam nada. Nenhum remorso. Nenhuma culpa. Nenhuma humanidade. Pela sobrevivência. Princesinha, neste mundo, ou você sobe em cima de cadáveres ou se torna um. Eu escolhi subir. Dominic se moveu rápido, violento. Ele atravessou a sala em 3 passos e agarrou Marco pelo colarinho, jogando-o contra a parede. O impacto sacudiu o lustre acima deles. Você traiu meu pai. A voz de Dominic mal parecia humana. Um grunhido vindo de algum lugar profundo e primitivo. Você assassinou uma linhagem inteira. Mulheres, crianças. Você me fez viver com culpa por 15 anos. Eu pensei que tivéssemos feito isso. Eu pensei que minha família fosse culpada. Marco riu na cara dele. Você deveria me agradecer, garoto. Eu fiz de você rei. Sem a ameaça dos Castellano, o Império Caruso prosperou. Nós expandimos para territórios que Antônio teria bloqueado. Nós ganhamos bilhões. Bilhões. Ele se inclinou para mais perto. Apesar do aperto de Dominic em sua garganta, cada dólar no seu bolso, cada grama de poder que você detém, você deve tudo isso a mim. Da cadeira de rodas,
Vincent emitiu um som como um animal ferido. Antônio era meu amigo. Lágrimas escorriam pelas bochechas envelhecidas do velho Dom. Nós éramos meninos juntos em Palermo. Ele salvou minha vida quando tínhamos 17 anos. E você? Você. Eu tomei uma decisão comercial. A voz de Marco era fria. Você era sentimental demais para tomar essa decisão sozinho. O punho de Dominic se preparou para atacar. Mas Marco foi mais rápido. 25 anos de violência afiaram seus reflexos como uma lâmina. Sua mão se moveu rapidamente para dentro do paletó e emergiu com uma bereta 9mm. Dominic congelou. Marco se afastou da parede, apontando a arma para toda a sala. Chega de sentimentalismo. Sua voz havia perdido toda a pretensão de cordialidade. Eu ia esperar mais alguns anos, deixar o velho morrer naturalmente, assumir o controle gradualmente. Mas como o pequeno fantasma decidiu aparecer e arruinar tudo, a arma apontou para Vincent. Vou apenas antecipar o cronograma. Não, Helena não pensou. Ela se lançou pela sala no momento em que o dedo de Marco apertou o gatilho. O tiro explodiu no silêncio e Helena sentiu o fogo rasgar seu ombro. A bala rasgou o ombro de Helena como uma lâmina quente. Ela colidiu com a cadeira de rodas de Vincent, derrubando os dois para o lado. O velho Down caiu da cadeira. Helena se contorceu no meio da queda, envolvendo seu corpo em torno do frágil corpo dele, protegendo-o com sua própria carne e ossos. Eles bateram juntos no chão de mármore. Sangue quente e úmido jorrava do ferimento em seu ombro. A dor era ofuscante, ardente. Mas Helena já conhecia a dor. Ela cerrou os dentes e se segurou. Dominic se moveu como um raio. Sua Glock saiu do coldre em uma fração de segundo. 3 tiros trovejavam pela sala. Bang, bang, bang. Cada um deles mirando o centro do corpo de Marco. Mas o cirurgião já estava se movendo. Ele mergulhou atrás da pesada mesa de jantar de mogno. Balas estilhaçavam a madeira a centímetros de sua cabeça. Vidros se quebravam. Garrafas de vinho explodiram. O ar encheu-se com o cheiro acre da pólvora. Agora! A voz de Marco rugiu em meio ao caos. As portas se abriram. 3 guarda-costas invadiram a sala. Homens que Helena tinha visto antes. Homens que ficaram em silêncio e leais à mesa de Caruso. Mas suas armas não estavam apontadas para Marco. Estavam apontadas para Dominic. Comprados e pagos. Traidores. Dominic rosnou, girando para enfrentar a nova ameaça. Mais tiros foram disparados atrás deles. Os outros 3 guarda-costas, os leais, sacaram suas armas. Sal Mancini, o chefe de segurança, liderou o ataque. Um homem enorme, com a cabeça raspada e mãos como marretas. Ele se colocou entre seu chefe e os traidores sem hesitar. O mezanino VIP se transformou em uma zona de guerra. Balas voavam em todas as direções. Mesas foram viradas. Lustres de cristal explodiram em uma chuva de cacos brilhantes. As obras de arte de valor inestimável nas paredes foram destruídas por tiros perdidos. Lá embaixo, no restaurante principal, gritos irromperam. Os convidados correram em direção às saídas. Os garçons se esconderam atrás do bar. Alguém acionou o alarme de incêndio. E, de repente, os tiros foram acompanhados por um guincho eletrônico ensurdecedor. Matem todos! A voz de Marco cortou o caos. Ele recuou em direção a uma porta de serviço, ainda atirando. Esta noite o Império Caruso cai. Helena se apoiou em um braço com o ombro gritando de dor. O sangue encharcou sua blusa branca, espalhando-se como uma flor carmesim. Vincent estava deitado ao lado dela, atordoado, mas vivo. Mãos fortes a agarraram. Dominic, você consegue se mover? O rosto dele estava a centímetros do dela. Sangue salpicava sua bochecha, mas não era dele. Helena cerrou os dentes contra a dor. Já passei por pior. Isso não é reconfortante. Ele a puxou para que se levantasse com um braço, enquanto agarrava seu pai com o outro. Vincent era um peso morto, consciente, mas fraco demais para ficar de pé. Seu corpo devastado pelo Parkinson o traía quando ele mais precisava dele. Sala dos fundos! Gritou Dominic. Andem! Eles correram. Dominic meio que carregou, meio que arrastou os dois em direção à sala VIP privada na parte de trás do mezanino. Balas zuniam ao redor. Uma delas quebrou o espelho na parede ao lado da cabeça de Helena, cobrindo-a de estilhaços de vidro. Salman Mancini apareceu ao lado deles, seu corpo enorme absorvendo o espaço entre eles e os atiradores. Vá, chefe! Ele disparou 3 tiros por cima do ombro, sem olhar. Eu vou segurá-los, esse vá. Dominic não discutiu. Ele chutou a porta da sala dos fundos e empurrou Helena e Vincent para dentro. Helena tropeçou na soleira, segurando o ombro sangrando. Vincent desabou em um sofá de couro. Ofegante, Dominic foi o último a entrar.
Ele bateu a porta, trancou a fechadura e empurrou um armário pesado contra a moldura. Lá fora, os tiros continuavam. Homens gritando, vidros quebrando, o baque surdo de corpos caindo no chão, depois a voz de S, gritando desafiadoramente, e então silêncio. Dominic encostou as costas na porta barricada, com o peito arfando e a arma ainda fumegando em sua mão. Eles estavam presos. A sala dos fundos era uma armadilha. Os olhos de Helena percorreram o espaço em segundos. Sofás de couro, um bar privativo, pinturas abstratas que valiam mais do que sua vida. Sem janelas, sem entrada de serviço. Uma porta, a mesma porta que acabaram de barricar. Sem saída. Ajude-me com ele. Dominic já estava movendo seu pai para o canto, longe da porta. O rosto de Vincent ficou cinza. Suas mãos tremiam violentamente, seja por Parkinson ou por terror. Helena não sabia dizer. Provavelmente ambos. Fique conosco, murmurou Dominic, apoiando o velho contra a parede. Papai, fique conosco. Os lábios de Vincent se moveram, mas nenhum som saiu. Helena encostou as costas no bar e examinou o ombro. Ela afastou o tecido ensopado de sangue da blusa, cerrando os dentes contra a dor. A bala atravessou o músculo, errando o osso e a artéria por milímetro. Sorte. Uma sorte incrível. Ela sangraria, mas não morreria. Pelo menos não por causa disso. Ia, mas não morreria. Pelo dó. Bang! A porta tremeu. Bang! Bang! A madeira se estilhaçou. O armário raspou no chão. Eles estão entrando. Dominic levantou sua Glock, mirando na porta. Seu queixo estava cerrado. Seus olhos estavam frios. A porta explodiu para dentro. Uma figura enorme irrompeu através de um dos homens de Marco. Um homem enorme com uma submetralhadora nos punhos. Ele apontou o cano para Dominic. Dominic atirou. Clique. Vazio. O atirador sorriu. Helena se moveu. 15 anos se escondendo, 15 anos sendo invisível. Mas antes disso, antes do massacre, antes da fuga, ela era uma castelano. E os castelanos eram treinados desde o nascimento. Sua mão foi direto para o sapato. A faca estava na palma da mão antes que ela terminasse o pensamento. Ela a jogou. A lâmina girou no ar, um clarão prateado na luz fraca, e se enterrou até o cabo no pulso do atirador. Ele gritou. A submetralhadora caiu no chão. Helena já estava se movendo. Ela diminuiu a distância em 2 passos, enfiando o cotovelo na garganta dele com toda a força que lhe restava. A cartilagem estalou. Os olhos do homem esbugalharam. Ele cambaleou para trás, sufocado pela própria traqueia esmagada. Helena pegou a arma caída, girou e bateu com a coronha na têmpora dele. Ele caiu como uma pedra. Silêncio. Helena ficou em pé sobre o corpo inconsciente, com o peito arfando e sangue pingando do ombro dela no tapete. A submetralhadora parecia natural em suas mãos. Familiar, como cumprimentar um velho amigo. Ela se virou. Dominic estava olhando para ela, não com suspeita nem com medo, mas com algo que parecia quase admiração. Onde diabos você aprendeu isso? Helena verificou o carregador. Meio cheio. Teria que servir. Meu pai não me ensinou apenas línguas antigas. Ela atravessou a sala e colocou a arma nas mãos de Dominic. Seus dedos se tocaram. Os dele eram quentes, firmes. Os dela estavam escorregadios de sangue. Ele a olhou de forma diferente agora. Não mais como a garçonete trêmula. Não mais como a invisível ninguém, mas como uma guerreira. Você é cheia de surpresas, Castelano. Helena quase sorriu. Quase. Você não tem ideia. Passos pesados trovejavam no corredor lá fora. Vozes gritando, o clique de cartuchos sendo carregados. Mais deles. Muitos mais. Dominic verificou a arma. Seu rosto estava sombrio. Estamos encurralados. Juntos, eles empurraram o pesado armário de mogno contra a porta quebrada. Não aguentaria por muito tempo. Helena podia ouvi-los se reagrupando no corredor. Vozes ásperas. A sinfonia metálica de armas sendo preparadas. Marco gritando ordens. 5 minutos. Talvez menos. 5 minutos de vida. Dominic verificou seu pai. Vincent havia perdido a consciência. Sua respiração era superficial, mas firme. O choque havia sobrecarregado seu frágil organismo. Ele precisa de um hospital, disse Helena baixinho. Ele precisa que a gente sobreviva primeiro. Dominic se virou para ela. Seus olhos se fixaram no ombro dela. O sangue ainda escorrendo, encharcando sua blusa rasgada, pingando no tapete persa. Sente-se. Não era um pedido. Helena se sentou no sofá de couro, seu corpo de repente consciente de quanto sangue havia perdido. A sala balançou levemente. Ela agarrou o braço da poltrona para se equilibrar. Dominic ajoelhou-se diante dela.
Ele tirou o paletó rasgado e rasgou uma tira do forro de seda. Seus movimentos eram eficientes, experientes, as mãos de um homem que já havia tratado ferimentos antes. Isso vai doer. Eu conheço a dor. Ele olhou para ela. Algo mudou naqueles olhos alegres como uma tempestade. Eu posso ver isso. Ele pressionou a seda contra o ferimento dela. Helena sibilou entre os dentes, mas não gritou. A pressão era agonizante. Agulhas brancas e quentes perfuravam seu ombro, mas ela já havia sentido pior. A noite do massacre, os anos em um orfanato, as inúmeras pequenas violências de uma vida passada fugindo. Essa era apenas mais uma cicatriz. Dominic amarrou o curativo improvisado com uma gentileza surpreendente. Seus dedos roçaram sua pele, quentes contra sua carne fria. Sinto muito. As palavras foram tão baixas que ela quase não as ouviu. Pelo quê? Ele não ergueu os olhos. Manteve o olhar fixo no nó que estava a fazer. Por 15 anos, pelo que Marco fez em nome da minha família, pelo funeral a que assisti sem saber a verdade. Helena estudou o rosto dele, o queixo duro, as rugas ao redor dos olhos, o peso que carregava em cada músculo. Pela primeira vez, ela não viu o chefe da máfia. Ela viu um homem assombrado, culpado, humano. Por que você estava lá? Ela perguntou baixinho. No funeral. Você não era da família. Você não era um amigo. Por que você foi? A mão de Dominic parou em seu ombro. Porque eu tinha 21 anos e era assombrado por pesadelos. Sua voz era áspera, honesta. Pesadelos sobre um massacre que eu não ordenei, mas não pude impedir. Eu precisava ver se alguém havia sobrevivido. Você achava que alguém havia sobrevivido? Eu rezei para que alguém tivesse sobrevivido. Helena franziu a testa. Por que você rezaria pela sobrevivência do seu inimigo? Finalmente ele olhou para cima. Os rostos deles estavam a poucos centímetros de distância. Porque uma parte de mim sabia que era errado, disse ele. Tudo aquilo. Os corpos, o silêncio, a maneira como meu pai chorava quando pensava que ninguém estava olhando. Algo estava quebrado. E eu precisava saber que pelo menos uma vida inocente havia escapado da destruição. Helena não conseguia respirar. Por 15 anos, ela imaginou os Carusos como monstros, criaturas sem alma que matavam sem remorso. Mas Dominic rezou por ela, um garoto de 21 anos, parado na chuva no funeral de um estranho, esperando contra toda a esperança que alguém tivesse sobrevivido. Você não sabia, ela sussurrou. Sobre Marco? Não, ele cerrou os dentes. Mas eu deveria saber. Eu deveria ter percebido. Seus olhos se encontraram, tiros lá fora, gritos, a porta batendo sob golpes pesados. Nada disso importava naquele momento. Cercados por sangue, caos e morte, algo passou entre eles. Um fio, uma conexão frágil e tácita. Vincent se mexeu, seus olhos se abriram, confusos a princípio, depois se aguçando à medida que a memória voltava. Os tiros, a traição, a garota que se jogou entre ele e uma bala, a garota Castellano. Sua voz era um sussurro fraco. Você ainda está aqui. Helena sentou-se no chão ao lado do sofá, com as costas contra a parede, o ombro enfaixado latejando a cada batida do coração. Ainda aqui, Vincent lutou para se sentar. Dominic se moveu para ajudá-lo, apoiando almofadas nas costas frágeis de seu pai. Por quê? Os olhos arregalados de Vincent fixaram-se em Helena. Por que você me salvou depois de tudo? Por quê? Helena ficou em silêncio por um longo momento. Não sei. Era a verdade. 15 anos de ódio. E quando o momento chegou, ela agiu sem pensar. Instinto, reflexo, algo mais profundo do que vingança. Conte-me. A mão trêmula de Vincent se estendeu em direção a ela, mas não conseguiu alcançá-la. Conte-me o que aconteceu com você depois daquela noite. Para onde você foi? Helena olhou para a parede oposta. Sua voz, quando veio, era monótona, sem emoção. A voz de alguém que havia ensaiado essa história 1000 vezes no silêncio de sua própria mente. Um estranho me encontrou vagando pelas estradas fora de Palermo. Não me lembro do rosto dele. Ele me levou a um orfanato em Nápoles e me deixou lá sem dizer uma palavra. Ela fez uma pausa, respirou. Eu tinha 12 anos. Não falei por 3 meses. As freiras achavam que eu era muda. Dominic se abaixou no chão à sua frente, ouvindo, sem interromper. As outras crianças descobriram quem eu era. Castellano, princesa da máfia. Elas tornaram minha vida um inferno. Espancamentos, roubos. Uma vez, elas me seguraram e cortaram meu cabelo com uma tesoura de cozinha. Sua mão deslizou inconscientemente para seus cabelos escuros. Aprendi a ser invisível, a não existir. Era a única maneira de sobreviver. A voz de Helena Dominic era suave. Ela continuou falando. Não podia parar agora. Aos 16 anos, um casal americano me adotou.
Achei que fosse um milagre, uma segunda chance. Um riso amargo escapou de seus lábios. Eles queriam uma empregada, não uma filha. Eu limpava a casa deles, cozinhava suas refeições, dormia no porão. Se eu reclamasse, o marido reclamava. Ela parou. Algumas coisas não precisavam de palavras. Fugi aos 18 anos. Vivi nas ruas de Chicago por 6 meses. Abrigos, quando conseguia encontrá-los. Becos, quando não conseguia. Vincent emitiu um som. Dor, horror, vergonha. Helena continuou, sua voz sem vacilar. Dos 19 aos 22 anos, tive 3 empregos. Garçonete, faxineira, turno da noite em um posto de gasolina. Dormia no meu carro, um Honda enferrujado que comprei por $300. Tinha aulas quando podia pagá-las. Aprendi sozinha a desaparecer à vista de todos. Ela ficou em silêncio. Dominic observava o rosto dela, e então Helena cerrou os dentes. A primeira rachadura na sua armadura. Aos 22 anos, algo de mal aconteceu. Ela não entrou em detalhes. A mão dela moveu-se para a barriga. Um gesto tão breve, tão inconsciente, que só alguém que estivesse a observar atentamente notaria. Dominic notou. Ele não perguntou nada. Depois disso, vim para Nova York, consegui um emprego na Bicima, mantive a cabeça baixa e me tornei ninguém. O silêncio tomou conta da sala. A história de Helena pairava no ar. 15 anos de sofrimento resumidos em algumas frases secas. Sem lágrimas, sem autopiedade, apenas fatos. Fria, clínica, devastadora. Helena. Dominic se inclinou para a frente. Não faça isso. A voz dela ficou mais aguda. Não preciso de piedade. Eu sobrevivi. É tudo o que importa. Os olhos de Vincent brilharam com lágrimas não derramadas. Temos uma dívida com você que nunca poderá ser paga. Minha família, nós fizemos isso com você. Mesmo que Marco tenha puxado o gatilho, a arma era nossa. Não quero sua dívida. Helena finalmente olhou para ele. Não quero seu dinheiro, suas desculpas, sua culpa. Então o que você quer? A pergunta veio de Dominic. Silenciosa. Sincere bang. Bang. A madeira rachou. As dobradiças guincharam. Eles estavam sem tempo. Os olhos de Helena percorreram a sala. Algo a incomodava. Uma lembrança, um sussurro do passado. Os painéis de madeira nas paredes. As molduras ornamentadas. O jeito como as tábuas do piso rangiam em um padrão específico. Eu já vi isso antes. Não esta sala, mas algo parecido. Algo de uma vida atrás. A voz de seu pai ecoou em sua mente. Noites tardias no terraço na Sicília, quando ele lhe contava histórias das famílias antigas, seus segredos, suas rotas de fuga. Os sicilianos que vieram para a América eram sobreviventes. Minha pequena sombra. Eles construíram túneis sob seus edifícios, passagens secretas dos dias da proibição, caminhos secretos para transportar uísque, dinheiro, pessoas. Alguns desses túneis ainda existem sob os edifícios mais antigos de Manhattan. Helena levantou-se tão rápido que sua visão ficou embaçada. Eu sei de uma saída. Dominic olhou para ela como se ela tivesse enlouquecido. O quê? Este prédio? Ela se moveu em direção à parede oposta, ignorando a dor lancinante no ombro. Foi construído em 1925, na época da Lei Seca. Meu pai me contou sobre túneis, passagens secretas construídas pelas famílias sicilianas que eram donas desses quarteirões. Ela passou as mãos pelo painel de madeira, batendo, ouvindo. Sólido, sólido, sólido. Bang! A porta atrás dele se abriu. Lasca voaram pelo ar. Aqui, Helena pressionou uma roseta decorativa esculpida na madeira. Algo clicou. Uma parte da parede se abriu para dentro. Um ar frio saiu, viciado, úmido, carregando o cheiro de poeira e décadas esquecidas. Além da abertura, a escuridão se estendia até o nada. Degraus de pedra desciam na escuridão. Meu Deus! Dominic olhou para a passagem. Como você fez isso? Meu pai sabia das coisas. Helena pegou uma vela do bar, acendeu-a com as mãos trêmulas. Coisas que ele se certificou de que eu nunca esqueceria. Dominic hesitou. Seus olhos se moveram da passagem secreta para o rosto de Helena. Você quer que eu confie em você? Uma Castellano? A pergunta pairou entre eles. Helena encontrou seu olhar sem vacilar. Neste momento sou a única chance que você tem. Então sim, confie em mim. Outro estrondo atrás deles. O armário estava deslizando. Vozes gritavam. Os homens de Marco estão a segundos de invadir. Dominic olhou para seu pai, inconsciente no sofá. Olhou para a barricada em ruínas. Olhou para a mulher que havia sido sua inimiga por 15 anos. Então ele assentiu. Mostre o caminho. Ele levantou Vincent nas costas com um grunhido. O velho não pesava quase nada. 80 anos de vida, reduzidos a ossos ocos e pele fina.
Helena passou pela abertura primeiro. A chama da vela tremeluzia, projetando sombras dançantes nas antigas paredes de pedra. Os degraus estavam escorregadios devido à umidade. O ar tinha gosto de história. Atrás deles, a porta finalmente cedeu. A madeira explodiu para dentro. Homens invadiram o local. Feixes de luz de lanternas cortavam a escuridão. Lá, a parede. Helena não olhou para trás. Ela desceu na escuridão. Dominic logo atrás. Os sons da perseguição ecoavam acima deles. A passagem os engoliu por completo. O túnel terminava no inferno. Helena emergiu da passagem estreita para uma vasta câmara subterrânea, uma estação de metrô abandonada, esquecida pelo tempo. Pilares em ruínas se erguiam em direção a um teto abobadado. Trilhos enferrujados desapareciam na escuridão. Grafites cobriam as paredes como feridas. E Marco Benedetti estava no centro de tudo. 5 homens armados o flanqueavam, armas levantadas, miras a laser pintando pontos vermelhos no peito de Helena. Você realmente achou que poderia escapar, pequeno fantasma? A voz de Marco ecoou pelo espaço cavernoso. Ele deu um passo à frente, seus sapatos polidos rangendo sobre décadas de detritos. O cirurgião parecia quase divertido. Passei 20 anos cobrindo todas as saídas. Você achou que eu não sabia sobre os túneis antigos? Li todos os arquivos, todas as plantas, todos os segredos que suas preciosas famílias sicilianas tentaram enterrar. Helena parou fria. Atrás dela, Dominic surgiu com Vincent ainda pendurado nas costas. Ele percebeu a cena instantaneamente. Os homens armados, as saídas bloqueadas, a armadilha em que haviam caído. Marco, a voz de Dominic era gelada. Deixe-os ir. Isso é entre nós. Entre nós. Marco riu. Não, Dominic. Isso deixou de ser entre nós no momento em que aquela garota abriu a boca. Ela viu demais. Ela sabe demais. E, francamente, ele se virou para Helena. Seus olhos mortos encontraram os dela. Tenho assuntos pendentes com a linhagem Castellano. Ele caminhou lentamente em direção a ela, saboreando o momento. Sabe o que é engraçado, princesinha? Sua mãe tinha o mesmo olhar desafiador. O mesmo fogo nos olhos, logo antes de eu colocar uma bala na cabeça dela. O mundo parou. Helena não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia sentir nada além do rugido em seus ouvidos. Sua mãe, por 15 anos, ela se perguntou, se torturou com perguntas. Quem puxou o gatilho? Quem acabou com a vida da mulher que beijava sua testa e prometia bolo no café da manhã? Agora ela sabia. Você. A palavra saiu estrangulada, quebrada. Você a matou. Marco sorriu, o sorriso de um homem descrevendo uma lembrança agradável. Ela implorou. Você sabe, não por ela mesma. Sua mãe era orgulhosa demais para isso. Ela implorou por você. Poupe minha filha, ela repetia sem parar. Ela é apenas uma criança. Por favor, poupe minha filha. Ele parou a 1 metro de Helena. Eu deveria ter ouvido. Deveria ter encontrado você naquele porão e terminado o serviço. Teria me poupado muitos problemas esta noite. Algo se quebrou dentro de Helena. O medo, a culpa, os 15 anos fugindo, se escondendo e fingindo não ser ninguém. Tudo isso se consumiu, esse tédio, e em seu lugar surgiu a raiva. Pura, ardente, absoluta. Ela pensou nas mãos de sua mãe trançando seu cabelo. No riso de seu pai ecoando pelo terraço. No sorriso de seu irmão no dia do casamento. Todos eles se foram por causa desse homem. Helena endireitou a coluna. O tremor parou. A dor em seu ombro desapareceu. Tudo desapareceu, exceto o monstro que estava diante dela. Helena, o aviso de Dominic veio por trás. Não faça isso. Ela deu um passo à frente, passando por Dominic, passando por Vincent, colocando-se diretamente entre as armas e os homens que ela havia salvado. Marco ergueu uma sobrancelha. O que você está fazendo? A voz de Helena era firme, fria, a voz de seus ancestrais. Você quer o Castellano, princesa? Ela abriu os braços. Um alvo aberto. Um desafio. Venha pegá-la. O sorriso de Marco desapareceu. Ele ergueu a arma e o mundo explodiu em tiros. O primeiro tiro nunca atingiu Helena. Veio de trás de Marco. Uma explosão estrondosa que derrubou um de seus atiradores no meio da mira. Depois outro e outro. Salmanini irrompeu por um túnel lateral como um touro em fúria. 6 homens leais atrás dele. Sangue encharcava sua camisa. Um corte rasgava sua testa. Mas ele estava vivo e furioso. Para os Carusos, a estação abandonada explodiu em guerra. Os tiros ecoavam nas paredes de pedra. O som se multiplicava em um rugido ensurdecedor. Os flashes dos canos das armas iluminavam a escuridão como relâmpago. Homens gritavam, corpos caíam. Balas ricocheteavam em metais enferrujados e pilares antigos. Helena mergulhou atrás de uma coluna em ruínas.
Seu coração batia forte em seus ouvidos. Caos por toda parte. Os homens de Sal enfrentavam os atiradores de Marco. Dominic arrastava seu pai para um abrigo. Sombras e luzes dançavam sob os flashes dos tiros. Ela viu Marco. Ele estava recuando em direção a um túnel distante, usando seus homens como escudos, fugindo novamente. Não. Lena empurrou a coluna, pronta para persegui-lo. Ela não viu o braço de Marco se levantar. Não viu a arma apontada para seu peito. Mas Dominic viu. Ele se moveu mais rápido do que o pensamento. Mais rápido do que o instinto. Ele se jogou na trajetória da bala no momento em que Marco atirou. A bala perfurou seu ombro. Dominic girou, caiu e bateu com força no concreto. Não. Helena o segurou antes que sua cabeça atingisse o chão. Não. 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 Sangue jorrou entre seus dedos enquanto ela pressionava o ferimento. Tanto sangue. Demais. O rosto de Dominic estava pálido, sua respiração irregular, mas seus olhos, aqueles olhos cinza tempestade, encontraram os dela. Por quê? A voz de Helena falhou. Por que você fez isso? Ele sorriu, um sorriso dolorido e quebrado. Porque eu devia uma vida à sua família. Sua mão pressionou a Glock na palma da mão dela. Vá terminar isso. Helena olhou para a arma, olhou para Dominic, olhou para Marco, desaparecendo nas sombras. Ela correu. Seu ombro ferido gritava. Seus pulmões ardiam, mas a raiva a levava adiante. 15 anos de raiva, comprimidos em um único propósito. Marco a ouviu chegando. Ele se virou, levantando sua arma. Muito lento. Helena atirou uma vez. A bala estilhaçou sua rótula. Marco caiu com um uivo de agonia, sua arma caindo na escuridão. Ele tentou rastejar. Helena chutou a arma para o lado e ficou em pé sobre ele, a Glock apontada para seu crânio. Pela minha mãe. Seu dedo apertou o gatilho. Pelo meu pai. Marco olhou para ela, sem medo nos olhos. Apenas uma aceitação fria por 15 anos. Helena. A voz de Dominic. Distante, fraca, mas clara. Pare. Ela não se virou. Se você o matar assim, você se tornará ele. Deixe-o sofrer. Deixe nossa justiça levá-lo. Uma tosse. Um gemido. Uma bala é rápida demais. Misericordiosa demais. A mão de Helena tremeu. A arma vacilou. Ela pensou em sua mãe implorando pela vida da filha, morrendo com o nome de Helena nos lábios. Ela pensou na menina assustada de 12 anos escondida no escuro. Ela pensou em quem ela queria se tornar. Você está certo. Sua voz estava vazia. A morte seria misericórdia. Ela abaixou a arma e chutou o rosto de Marco com toda a força que lhe restava. A cabeça dele foi jogada para trás. Seus olhos reviraram. Ele ficou mole, não morto, mas quebrado. Helena ficou em pé sobre seu corpo inconsciente, com o peito arfando e sangue escorrendo de seu ombro. Sem perdão, mas também sem assassinato. O amanhecer despontou sobre Manhattan. Em um prédio fortificado no Upper East Side, um dos esconderijos mais seguros da família Caruso, os sobreviventes se reuniram para avaliar os estragos. Marco Benedetti estava vivo. Ele gostaria de não estar. Os homens de Salman Mancini o arrastaram da estação de metrô como um boneco quebrado. Seu joelho esmagado foi enfaixado com bandagens ásperas, apenas o suficiente para mantê-lo respirando, apenas o suficiente para garantir que ele enfrentasse todo o peso da justiça Caruso. No submundo havia destinos piores que a morte. Marco descobriria todos eles. Dominic estava sentado em um sofá de couro, com um ombro profissionalmente enfaixado por um médico que não fez perguntas. A bala havia atravessado o corpo, causando dor, mas não era fatal. Ele carregaria outra cicatriz, outra lembrança. Helena estava perto da janela, observando a cidade acordar. Seu próprio ferimento havia sido suturado e enfaixado. O médico havia oferecido analgésicos. Ela recusou. Ela queria sentir tudo. Precisava sentir tudo. Helena, a voz de Vincent, fraca, mas firme. Ela se virou. O velho Dawn estava sentado em sua cadeira de rodas, parecendo de alguma forma menor do que antes. Os eventos da noite haviam drenado toda a força que restava em seu corpo debilitado, mas seus olhos estavam claros, determinados. Venha sentar-se comigo. Helena atravessou a sala e sentou-se na cadeira ao lado dele. Ela não disse nada, apenas esperou. Não posso desfazer o que foi feito. A mão trêmula de Vincent procurou a dela. Após um momento de hesitação, ela permitiu que ele a segurasse. Não posso devolver sua família, sua infância, os anos que foram roubados, disse ele, apertando a mão dela com mais força. Mas posso lhe dar algo, a verdade e o que lhe pertence. Helena franziu a testa. O que você quer dizer? Vincent acenou para Dominic, que pegou uma pasta de couro desgastada de um cofre próximo. Ele a entregou ao pai.
A família Castellano não foi completamente destruída. Vincent abriu a pasta, revelando documentos amarelados, fotografias, extratos bancários. Seu pai era um homem cuidadoso. Ele se preparou para o pior. Ele colocou a pasta nas mãos de Helena. Há um cofre na Sicília, escondido sob a propriedade ancestral da sua família. Dentro dele há bens, dinheiro, propriedades, escrituras, documentos. Tudo o que Antônio construiu ao longo de 30 anos. Helena olhou para os papéis. Números nadavam diante de seus olhos. Endereços, números de contas, uma fortuna que ela nunca soube que existia. Há também uma lista, continuou Vincent. Nomes de pessoas que permaneceram leais à sua família. Soldados, empresários, políticos. Eles têm esperado, Helena. Esperado pelo retorno do herdeiro legítimo. As mãos de Helena tremiam. Você não é um fantasma, criança. A voz de Vincent se quebrou com a emoção. Você é uma rainha no exílio e o Império Castellano está esperando que você o reivindique. A pasta parecia incrivelmente pesada em suas mãos. Passei 15 anos tentando esquecer quem eu sou. A voz de Helena era quase um sussurro, tentando desaparecer. E agora você está me contando isso. Mãos quentes cobriram as dela. Dominic. Ele atravessou a sala silenciosamente, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Seus olhos cinzentos encontraram os dela. Não mais frios, mas suaves, cheios de esperança. Agora estou lhe dizendo que você tem uma escolha, disse ele baixinho. Quem você quer ser? O que você quer construir? Chega de fugir. Chega de se esconder. Helena olhou para ele, para Vincent, para a pasta cheia de fantasmas e possibilidades. Então ela olhou pela janela. O sol estava nascendo sobre Nova York. Uma luz dourada se espalhava pelo horizonte, pintando a cidade em tons de âmbar e esperança. Por 15 anos ela tinha sido invisível. Por 15 anos ela tinha sido ninguém. Mas quando o amanhecer despontou sobre Manhattan, Helena Castellano percebeu algo. Ela não queria mais desaparecer. 3 meses depois, Helena estava na varanda de uma cobertura em Manhattan, observando o pôr do sol pintar a cidade em tons de ouro e carmesim. Ela estava transformada. Seu cabelo castanho caía solto sobre os ombros. Chega de coques severos, chega de se esconder. Os óculos grossos haviam sumido, revelando aqueles olhos verdes impressionantes que a marcavam como uma Castellano. Ela usava um vestido preto simples que lhe caía perfeitamente, elegante sem ser ostentoso. A garçonete assustada havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que havia passado pelo fogo e emergido forjada em aço. Mas se você olhasse de perto, realmente olhasse, ainda poderia ver as sombras, a dor que nunca desapareceria completamente. As cicatrizes visíveis e invisíveis que mapeavam sua jornada pelo inferno. Ela não estava intacta. Ela era algo melhor. Ela era forte. A porta de vidro se abriu atrás dela. Bela vista. Dominic se juntou a ela na grade. Seu ombro havia cicatrizado bem. Apenas mais uma cicatriz para adicionar à sua coleção. Ele ficou perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor, mas não tão perto a ponto de incomodá-la. Ele havia aprendido seus limites. Respeitava-os. A viagem à Sicília está confirmada, disse ele baixinho. Meu pai quer ir. Ele diz que deve à sua família prestar suas homenagens adequadamente desta vez. Helena assentiu lentamente. E você? Por que você está indo? Dominic ficou em silêncio por um longo momento. Porque prometi protegê-la. Eu posso me proteger. Eu sei. Um leve sorriso. Eu vi a prova. Mas essa não é a única razão. Helena virou-se para encará-lo. Então por quê? Sua mão se ergueu lentamente, dando-lhe tempo para se afastar. Ela não se afastou. Seus dedos acariciaram sua bochecha, gentis, reverentes, como se tocassem algo precioso. Porque também passei toda a minha vida nas sombras, disse ele suavemente, escondido atrás de máscaras, desempenhando o papel que todos esperavam. E talvez o quê? Talvez seja a hora de nós dois entrarmos na luz. Helena olhou em seus olhos cinza tempestade. Os olhos de um homem que rezou por sua sobrevivência há 15 anos. O homem que levou um tiro destinado ao seu coração. Ela se inclinou. O beijo foi suave, hesitante, mais uma pergunta do que uma exigência. Ela respondeu. Quando finalmente se separaram, o sol já havia se posto no horizonte. As primeiras estrelas surgiam sobre Manhattan. Sicília, Helena sussurrou contra os lábios dele. Sicília, concordou Dominic. E pela primeira vez em 15 anos, Helena Castellano ansiava pelo amanhã. Em algum lugar nas sombras, um escritório escuro a milhares de quilômetros das luzes brilhantes de Manhattan. Um homem estava sentado atrás de uma mesa antiga, seu rosto iluminado apenas pelo brilho da tela de um laptop. Ele percorria as fotos de vigilância. Selena na varanda,
Dominic ao lado dela, seus dedos entrelaçados. Ao lado do laptop, havia fotos mais antigas, amareladas pelo tempo, um retrato de família de uma época mais feliz. Antônio Castellano, sua esposa Isabela, seus filhos reunidos ao redor deles e mais uma foto. Uma menina de olhos verdes sentada no colo de um homem, rindo de algo fora do quadro. O rosto dela estava nítido. O rosto dele estava escondido nas sombras. Então, a princesinha sobreviveu. A voz do homem era suave, culta, a voz de alguém acostumado ao poder. E agora ela está aliada aos Caruzos. Como? Inesperado. Uma segunda voz emergiu da escuridão atrás dele. Mais jovem, mais dura. Devemos eliminá-la? Não. O homem na mesa pegou a fotografia da jovem Helena. Estudou-a com algo que poderia ser carinho ou desejo. Esperamos, observamos. Se ela for a Sicília e abrir aquele cofre, ele colocou a fotografia cuidadosamente sobre a mesa. Ela encontrará mais do que dinheiro, mais do que escrituras de propriedades e contas bancárias. Ela descobrirá a verdade sobre quem realmente ordenou o massacre. Silêncio. E quando ela descobrir essa verdade, o homem sorriu, um sorriso frio e paciente. Então veremos do que a princesinha é realmente feita. A tela do laptop ficou escura. A fotografia permaneceu sobre a mesa. Uma criança rindo e um homem sem rosto. O verdadeiro inimigo nunca foram os Caruzos.